Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1107 do STF. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada. E, gente, é uma assinatura super completa que dá acesso aos materiais de lei seca e jurisprudência que são semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Além disso, você tem acesso a todos os planos de leitura, inclusive planos por edital que são inseridos no decorrer da vigência da sua assinatura. Então, só vantagem, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar o teu plano de estudo de uma forma super estratégica e pautada na tua realidade com muita autonomia. E por último, vem conhecer a editora integrada, essa editora que vem democratizando o acesso à publicação de livros. Quem sabe pode ser a sua oportunidade de publicar aquele TCC, aquela monografia que está ali na gaveta e que, quem sabe, até pode ser muito útil em uma futura prova de títulos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje diz respeito à Lei 12.462 de 2011 e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional a Lei 12.462 de 2011, que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas, aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização, entre outros, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, bem como da Copa das Confederações FIFA de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014. Certo, vamos entender aqui o contexto. O Brasil, ali pela década de 2010, sediou muitos eventos esportivos de grande destaque mundial. Então, Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Nesse contexto, gente, muitas obras foram necessárias e foram, então, publicadas leis que trataram sobre um regime diferenciado de contratações. Por quê? Porque era necessário um verdadeiro ganho de eficiência. O Brasil tinha que construir estádio, tinha que construir estrutura de deslocamento nas cidades, tudo isso em um prazo que era muito exíguo. Então, foi necessária a edição de uma lei, que foi a Lei 12.462 de 2011, que trouxe um regime diferenciado de contratações públicas. Vamos lá. Esse regime diferenciado ele é constitucional? STF entendeu que sim. Primeiro ponto foi a necessidade de um ganho de eficiência. Então, de fato, entendeu-se que houve uma proporcionalidade na medida. Segundo ponto, a necessidade de preservação da segurança jurídica. Então, entendeu-se que diversos contratos foram celebrados sob a égide dessa lei e que agora não seria proporcional, não traria nenhuma segurança jurídica querer invalidar esses contratos. E terceiro ponto, que aqui já foi uma questão mais específica, entendeu-se que, apesar de ter existido um eventual contrabando legislativo no momento da conversão da medida provisória em lei, isso por si só não traria uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, melhor dizendo, já que isso impactaria em inúmeras relações jurídicas. Professor, contrabando legislativo, o que é isso? Gente, contrabando legislativo é o tal do jabuti. Imagina, por exemplo, que o presidente edita uma medida provisória. Essa medida provisória ela vai ter que ser votada no Congresso em algum momento. E aí suponha que no momento dos debates, antes da votação, começa-se a incluir vários dispositivos nessa medida provisória que não tem nada a ver com o texto original. E por que que fizeram isso, professor? Porque, gente, o rito de tramitação da conversão de uma medida provisória em lei é muito mais célere.
do que o rito da propositura de uma lei. E além disso, muitas vezes você vai empurrando coisas ali no texto daquela medida provisória e aí passa-se meio que despercebido. E aí se aprova um monte de jabuti, como a gente chama, junto com a medida provisória. Isso de colocar jabuti no texto não é só de medida provisória não, tá? Em leis também, então, por exemplo, o projeto de lei que trata do marco temporal, que inclusive ontem o STF formou maioria para dizer que é inconstitucional, mas que existe um projeto de lei ainda de toda forma tramitando sobre o tema, ele traz um monte de jabutis. Então eu só dei o gostinho, você pode pesquisar sobre o tema, eu não vou conversar sobre isso aqui para não desvirtuar o tema do informativo. Mas eu espero que o exemplo tenha ajudado você a entender o que seriam esses jabutis, né? O contrabando legislativo é isso, é inserir jabuti no texto da medida provisória, e aí no momento que a medida provisória é convertida em lei, ela traz um monte de coisa que não tinha relação com a medida provisória no momento inicial. Entendeu-se que, apesar que, nesse caso concreto, né, especificamente, apesar de eventualmente ter ocorrido algum tipo de contrabando legislativo, isso não seria suficiente para tornar inconstitucional a lei, porque isso feriria gravemente o princípio da segurança jurídica. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É constitucional a Lei 12.462 de 2011, que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização, entre outros, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e da Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo FIFA de 2014. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por ser incompatível com a proteção territorial devida às comunidades tradicionais, norma de lei estadual que fixa prazo final para que fundos e fechos de pasto, grupos tradicionais que vivem no pastoreio comunal em áreas rurais, protocolem requerimentos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária de seus territórios. Certo. Então, que lei é essa? É a Lei 12.910 de 2013 do Estado da Bahia. Ela trata sobre regularização fundiária por meio de contrato de concessão de direito real de uso da terra, que é realizado com associação comunitária. Então, essas áreas, elas devem ser integradas por todos os reais ocupantes e, após certificadas, elas passam a ter cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. Qual o detalhe? O detalhe é que essa lei prevê um prazo máximo para o pedido de certificação e reconhecimento dessa regularização fundiária, que seria até 31 de dezembro de 2018. Esse prazo máximo é constitucional? Não é. Qual é a fundamentação disso? A fundamentação é a de que a Constituição Federal prevê a necessidade de proteção de comunidades tradicionais. Isso está previsto, inclusive, no artigo 215, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, esse prazo máximo ele acaba sendo inadequado, desnecessário e desproporcional, segundo os termos aqui que foram utilizados no julgado. Ele acaba por contribuir, ou melhor, por não contribuir para a cessação de conflitos fundiários e para a pacificação das relações sociais. Além disso, utilizou-se aqui a Convenção 169 da OIT, os artigos 13 e 14, e o artigo 21 do Pacto de São José da Costa Rica. Tudo isso como fundamentação para decidir que esse prazo máximo é inconstitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por ser incompatível com a proteção conferida às comunidades tradicionais, lei estadual que fixa prazo final para que os fundos e fechos de pasto, que são grupos tradicionais que vivem do pastoreio comunal em áreas rurais, protocolem requerimentos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária de seus territórios. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal,
destaque da seguinte forma: é constitucional por não afrontar a forma federativa de Estado e os direitos e as garantias individuais, o artigo 1º da Emenda Constitucional 45, no que se refere à criação do incidente de deslocamento de competência IDC para a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, inclusão do artigo 5A e do parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição Federal de 88. Então vamos lá, o julgado trata do tal do IDC, um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Primeiro ponto, qual a natureza jurídica do IDC? O IDC é um incidente processual. Para que serve o IDC? O IDC, ele causa a federalização, digamos assim, da competência para o julgamento de um determinado crime. Então, suponha que um determinado crime ele é caracterizado por uma grave violação de direitos humanos e por algum motivo há uma inefetividade da persecução penal perante a Justiça Estadual. O Procurador-Geral da República, que é o único legitimado a requerer, ele pode requerer essa federalização do crime. E aí a persecução penal passaria a ser perante a Justiça Federal. Então vamos lá, requisitos. Os requisitos são grave violação de direitos humanos e risco de responsabilização internacional pelo descumprimento de obrigações derivadas de tratados internacionais aos quais o Brasil anuiu. Então a persecução penal está sendo inefetiva ao ponto de que o Brasil pode até mesmo vir a ser condenado internacionalmente. Então, nesse caso, é possível requerer essa federalização do crime. Aos requisitos também se soma um terceiro, qual é a incapacidade das instâncias locais em oferecer respostas efetivas. Esse terceiro requisito, ele já foi determinado lá no IDC-1 do Pará, que foi exatamente aquele IDC que tratou da Dorothy Teng, do caso do assassinato da missionária norte-americana lá na cidade de Anapu, no interior do Pará. Quem pode propor? Somente o Procurador-Geral da República. Quem decide sobre o IDC? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Certo? É constitucional essa previsão? A STF entende que sim, é constitucional. Entende que não existe aqui uma violação ao princípio do juiz natural, não existe uma violação à cláusula pétrea, nem ofensa ao pacto federativo, não fere a autonomia dos órgãos judiciários locais. Então se entendeu que é possível sim, já que se trata, gente, de uma medida excepcional, tá? Se isso fosse algo indiscriminado, se isso acontecesse com grande frequência, de fato, haveria uma tendência muito maior de se defender a inconstitucionalidade do IDC. Mas da forma com que ele é previsto, inclusive com um único legitimado, que é o PGR, acaba que se torna uma situação muito excepcional. E, inclusive, essa legitimidade exclusiva aqui do PGR para propor um incidente também foi declarada constitucional. E eu penso que, na verdade, é ela que torna todo o incidente constitucional, porque a partir disso realmente se torna algo excepcional. Então, por exemplo, só para você perceber o quanto isso é excepcional, um dia desse foi julgado o IDC do caso Marielle Franco, ele foi o IDC 7. Recentemente, já no final de 2022, foi julgado o IDC 9, que trata do Maio Sangrento, né? Foi a tal também chamado de chacina do Parque Bistrol. Então são pouquíssimos casos. O IDC-1 foi o caso da Dorothy Teng, que foi indeferido. Tivemos aqui também, eu posso trazer aqui alguns exemplos de IDCs que foram deferidos. Então nós temos o primeiro IDC deferido, que foi o do advogado Manuel Matos, lá em 2010. Tivemos o assassinato do promotor de justiça Tiago Faria Soares, lá em 2014, o IDC, e tivemos o Maio Sangrento, né, a chacina do Parque Bistrol, IDC 9 de São Paulo, acho que foi o último a ser julgado, foi no finalzinho de 2022 já. Então, algumas perguntas que são muito recorrentes. Qual foi o primeiro IDC? Foi o caso Dorothy Teng, no Pará.
que ele foi indeferido, né? Foi indeferida a federalização da investigação. Qual foi o primeiro deferido? Foi o caso Manuel Matos, lá em 2010, o ex-vereador e advogado Manuel Matos. Exemplo de mais um IDC indeferido, caso Marielle Franco. Então, gente, eu trouxe aí informações complementares. Não deixem de dar uma olhada aí no informativo escrito e eu vou reler aqui o destaque do julgado. É constitucional por não afrontar a forma federativa de Estado e os direitos e as garantias individuais, o artigo 1º da Emenda Constitucional 45 de 2004, no que se refere à criação do incidente de deslocamento de competência IDC para a Justiça Federal nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Então aqui foi a inclusão do artigo 5º-A e do parágrafo 5º ao artigo 109 da Constituição Federal. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 14.431 de 2022, destaque da seguinte forma: é constitucional, à luz dos artigos 1º, inciso 3, 3º, inciso 1, 6º, parágrafo único e 203, todos da Constituição Federal, norma que autoriza a realização de empréstimos e financiamentos consignados, bem como amplia a margem de crédito aos titulares de benefício de prestação continuada e de outros programas federais de transferência de renda. Gente, temos aqui a Lei 14.431 de 2022, que foi uma lei extremamente criticável, que foi editada lá no ano de 2022, e essa lei aumentou a margem consignada. Então, os seletistas, por exemplo, eles poderiam agora fazer empréstimo consignado de até 40% do seu salário, comprometendo, né, melhor dizendo, até 40% do seu salário, contra 35% na legislação anterior. Sendo, gente, que 5% desse valor comprometido tem que ser exclusivamente para o pagamento, amortização de despesa ou saque com cartão de crédito. E olha só, para titular de benefício de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do BPC, o desconto poderia atingir até 45% do benefício, sendo que desses 45%, 5% tinha que ser para amortizar a despesa e saque com cartão de crédito consignado e 5% para amortizar a despesa e saque com cartão consignado de benefício. E, gente, por essa lei, até mesmo o beneficiário do Bolsa Família, na época era o Auxílio Brasil, né? Até mesmo esse daí poderia realizar empréstimo consignado. Gente, fazendo aqui uma crítica à lei, não é? Eu acho que a gente também tem que ter esse senso crítico. Essa foi uma lei detestável. Detestável em todos os sentidos. Primeiro, porque naquele momento, o grande problema que nós tínhamos era um problema de inflação. E o outro grande problema que nós tínhamos era um problema de superendividamento. E aí veio uma lei para contribuir com tudo isso, para injetar mais dinheiro no mercado, contribuindo para o aumento da inflação e também para aumentar o endividamento das famílias. Então, uma lei realmente que não faz o mínimo sentido pragmático. Uma lei simplesmente eleitoreira que vinha ali em um momento de véspera de eleição. E aí essa lei ainda se tornava mais maléfica em relação aos beneficiários do Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, que tinha mudado de nome durante aquele período de governo. Por que era ainda mais maléfica? Porque permitia que essas pessoas fizessem empréstimos consignados, então, a partir daquele momento, elas teriam comprometido aquele valor que tem uma finalidade alimentar, então a finalidade alimentar estava desvirtuada, e segundo, porque na prática eu cheguei a ver a taxa de juros cobrada, abusiva, uma taxa de juros, um roubo. Essas pessoas foram roubadas nesse tipo de empréstimo consignado na véspera das eleições. Só que na prática o que eles estavam vendo ali naquele momento era o dinheiro entrando do consignado, eles não tinham a instrução para ter a noção de qual seria o impacto disso na vida deles ali para frente, qual seria a taxa de juros que eles pagariam e etc. E, enfim,
para esses que fizeram o empréstimo consignado nessa época, a conta já está vindo. E aí, em outubro de 2022, o TCU já recomendou, por meio de parecer técnico, que o empréstimo consignado com Auxílio Brasil fosse suspenso. E o motivo dessa suspensão não foi nem a questão da taxa abusiva, não. Foi o risco de interferência política nas eleições presidenciais, já que de fato foi uma medida eleitoreira. A gente não tem aqui que falar meia verdade ou meia palavra, foi uma medida eleitoreira, não tem argumento para dizer qualquer coisa em sentido contrário. Gente, quais foram os argumentos? Os argumentos foram que, através do empréstimo consignado, era possível acessar taxas de juros menores. Em relação ao pessoal do Auxílio Brasil, mentira, tá? Eles não tiveram acesso a taxas menores, foram taxas muito altas. Segundo ponto, se entendeu que os limites de margem consignada são proporcionais. Então, na prática, isso tudo somado a uma autocontenção do Poder Judiciário, se entendeu que sim, essa ampliação da margem consignável, ela é constitucional, inclusive essa possibilidade do beneficiário, tanto de BPC quanto do Auxílio Brasil, ou agora Bolsa Família, realizar esse tipo de empréstimo consignado. Qual o detalhe? O detalhe é que, como eu disse, desde 2022, por decisão do TCU, já existia a recomendação de que esses empréstimos consignados do Auxílio Brasil fossem suspensos, e ainda em janeiro de 2023, quando o presidente Lula foi empossado, a Caixa Econômica Federal já suspendeu a concessão de novos empréstimos consignados, e em março foi sancionada a Lei 14.601 de 2023, que ela, além de substituir o Auxílio Brasil pelo Bolsa Família, ela proibiu esse tipo de empréstimo consignado. Então, a partir da Lei 14.601 de 2023, já existe uma vedação legal ao empréstimo consignado realizado em benefício do Bolsa Família. Minha sincera opinião, eu sei que quem está aqui não está para saber minha opinião e sim para saber do julgado, mas a nova lei agiu muito corretamente ao limitar esse tipo de empréstimo consignado aos beneficiários de programa assistencial, né? Mas me conta aí qual a tua opinião. Manda aí um inbox, seja no Instagram, seja aqui mesmo no Spotify, nos comentários no YouTube. Me conta aí o que você acha sobre esse julgado, sobre essa possibilidade de empréstimo consignado, enfim, sobre o contexto em que se deu a edição dessa lei lá em 2022. Conta aí que eu quero saber sua opinião. Como é que ficou aqui o destaque do julgado? É constitucional, à luz dos artigos 1º, inciso 3, 3º, inciso 1, 6º, parágrafo único e 203, todos da Constituição Federal, norma que autoriza a realização de empréstimos e financiamentos consignados, bem como amplia a margem de crédito aos titulares do benefício de prestação continuada e outros programas federais de transferência de renda. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional norma de Constituição Estadual que atribui ao Corpo de Bombeiros Militar competência para a coordenação e execução de perícias de incêndios e explosões em locais de sinistro. Contudo, essa competência não pode ser exclusiva, sob pena de prejudicar a atuação dos policiais civis na apuração criminal de fatos que envolvam incidentes dessa natureza. O julgado, gente, trata da Emenda Constitucional 12 de 97, da Constituição do Estado do Espírito Santo. O artigo 130, ele passou a ter uma redação que atribui ao Corpo de Bombeiros Militar a competência para a coordenação e execução de perícias de incêndio e explosão em locais de sinistro. Então vamos lá. A lei não, né? A emenda constitucional é constitucional? Sim. Mas a leitura aqui tem que ser a de que essa competência não é exclusiva. Por quê? Porque não pode prejudicar a atuação dos policiais civis para a apuração criminal de fatos que envolvam incidentes dessa natureza. Se entendeu que existe uma competência concorrente do Estado para legislar sobre o tema. Por quê? Porque se trataria aqui de matéria de direito processual, está lá no artigo 24, inciso 11 da Constituição Federal, a competência concorrente. Se entendeu também que investigação criminal
não é atribuição exclusiva dos órgãos de polícia judiciária, e também entendeu-se que o Corpo de Bombeiros Militar tem expertise técnica, tem habilitação, treinamento para atuar não só no combate, prevenção e mitigação de incêndios, como também nesse momento posterior, né, no momento de uma eventual perícia técnica acerca do tema. Então, qual foi a técnica utilizada aqui no julgamento? Foi um reconhecimento da procedência parcial da ação para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 130 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Por que foi uma inconstitucionalidade parcial sem redução de texto? Porque você declarou inconstitucional tão somente uma interpretação possível, que era qual? A de que a competência era exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar. Então, essa interpretação é constitucional. Mais uma interpretação segundo a qual existe uma competência concorrente, não só do Corpo de Bombeiros Militar, mas também da Polícia Civil, essa interpretação é perfeitamente constitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional norma da Constituição Estadual que atribui ao Corpo de Bombeiros Militar competência para a coordenação e execução de perícias de incêndios e explosões em locais de sinistros. Contudo, essa competência não pode ser exclusiva, sob pena de prejudicar a atuação das polícias civis na apuração criminal de fatos que envolvam incidentes dessa natureza. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, por violar a proibição de discriminação tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, norma estadual que confere benefícios fiscais de ICMS em operações que envolvam produtos originados de seu próprio território. Então vamos lá. Primeiro ponto, artigo 152 da Constituição Federal. É vedado aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, no caso concreto, as normas aqui do estado de Minas Gerais, elas trouxeram uma exclusividade de um tratamento tributário diferenciado àqueles produtos produzidos no estado de Minas Gerais. Então, isso é constitucional? Não, né, gente? Isso é inconstitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É inconstitucional por violar o princípio da discriminação tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, norma estadual que concede benefícios fiscais de ICMS em operações que envolvam produtos originados em seu próprio território. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional norma que, sem anuência prévia dos demais estados, formalizada em convênio celebrado pelo CONFAS e em desacordo com a regra do artigo 113 da ADCT, reduz a alíquota de ICMS incidente sobre cervejas que contenham suco de laranja concentrado e ou suco integral de laranja em sua composição, diferenciando-as das demais cervejas e bebidas alcoólicas. Meus amigos, o fundamento aqui é o mesmo, tá? Artigo 152 da Constituição Federal, o mesmo do julgado passado. Aqui trata-se da Lei 8895 de 2021 do Estado de Sergipe. E essa lei traz o benefício tributário para aquela cerveja que contém suco concentrado ou suco integral de laranja na sua composição. A lei é constitucional? Não, primeiro porque não houve convênio no CONFAS, então não se pode admitir esse tipo de desoneração tributária sem convênio prévio no CONFAS. Segundo ponto, gente, além disso, não houve estudo de estimativa de impacto orçamentário. E em terceiro, essa lei, ao privilegiar produtores de cerveja com utilização de laranja no respectivo estado, ela trouxe também um tratamento tributário distinto em relação à origem das mercadorias. Então, fere a isonomia tributária, fere a discriminação em razão, ou melhor, a não discriminação em razão da procedência e destino de bens e serviços, então fere ali o artigo
152 da Constituição Federal. Portanto, leia aqui com várias inconstitucionalidades. Tem inconstitucionalidade para você escolher. Como é que ficou o destaque? É inconstitucional norma que, sem anuência prévia dos demais estados, formalizada em acordo celebrado pelo CONFAS e em desacordo com a regra do artigo 113 da DCT, reduz a alíquota do ICMS incidente sobre cervejas que contenham suco de laranja concentrado e ou suco de laranja integral na sua composição, diferenciando-os das demais cervejas e bebidas alcoólicas. O último julgado do dia, gente, foi inserido na lei do ISS, Lei Complementar 116 de 2003, e é uma tese, a tese fixada na ADI 4784 do Distrito Federal, cujo teor é o seguinte: é constitucional a cobrança do ISS sobre a franquia postal. Então vamos lá, primeiro ponto, lá na lista anexa da Lei Complementar 116, tópico 17.08, temos o serviço de franquia. Então, por conta disso, é possível o ISS incidente sobre o serviço de franquia. Segundo ponto, o contrato de franquia ele é um contrato complexo. Por quê? Porque ele traz obrigações de dar e de fazer. Então, em um único contrato, você tem a cessão de direito de uso da marca e você tem também outras obrigações a serem cumpridas pelo contratante. Mas o simples fato de ser uma obrigação complexa, ela retira a materialidade tributária, então só por isso não vai incidir ISS? Não, gente, vai incidir ISS. Então é sim constitucional a incidência de ISS sobre as obrigações decorrentes do contrato de franquia. Então, como é que ficou aqui a tese? É constitucional a cobrança de ISS sobre a franquia postal. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Aproveita que acabou e acessa legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei. Estou te esperando. Eu tenho certeza que vai ser um grande marco nos teus estudos. Daqui para frente você vai ter um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por meio desses materiais que são feitos com muito carinho e com muita dedicação. Além disso, gente, aproveita para conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar, te dando subsídios para a organização do teu próprio plano de estudo com muita estratégia e autonomia. E por último, vem conhecer a editora integrada, vem publicar sua monografia, seu TCC, o seu livro que está ali na gaveta com a gente. É mais fácil do que você imagina. Nós damos andamento ao processo com muita celeridade, com muito profissionalismo, e no final você vai ter o seu livro ali publicado. E, gente, concurseiro tem que ter livro publicado, tá? Quase todos os editais trazem como título, e é muito importante ter título. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você. Até a próxima.